Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem para todos vocês, meus irmãos, falando a verdade. Esse é o tema da mensagem que eu tenho para nós. Um abraço. Você que está entrando, está me conhecendo, estava em cima do muro, estava indeciso. Será que eu vou ou não vou? E você veio. Muito obrigado por você que está me assistindo, me vendo todos os dias. Quando eu iniciei, era 2 vezes por semana. Hoje eu prego 30 ou 31 dias por mês, 7 dias por semana, estou pregando este maravilhoso e grandioso evangelho, conhecendo a verdade. O que é verdade? É tão comum a gente ouvir falar da verdade. A verdade, a verdade, a verdade. Fala a verdade. As pessoas escondem. Porque é muito mais fácil usar a mentira do que a verdade. Que eu digo, quem é que ensina a mentir? Isso é o diabo. Mas espera um pouco, o diabo ensina uma criança a mentir? Muitas vezes uma criança, quando eu era criança, eu falo porque, como se diz, eu já fui criança e já fui jovem. Então eu tenho a experiência de criança, a experiência de jovem e hoje uma experiência já maduro, como eu estou. E o pai chegava, ou a mãe chegava, quem é que fez isso? Quando a gente fazia uma arte. E a gente já procurava mentir, dizer, não foi eu. E era a gente que tinha feito. Desde criança, a gente aprendeu a mentir. Agora, como isso é o diabo? Bom, na verdade é o diabo mesmo. A palavra está correta. O diabo é a nossa própria carne. Então, a verdade tem um preço. Porque a pessoa muitas vezes pensa, falo ou não falo? Se eu falar a verdade, meu casamento vai ser destruído. Eu não posso falar. Eu tenho que esconder. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho fora do casamento. E eu não posso contar para ele ou contar para ela. Como é que eu faço? Ou muitas vezes o casal cria um filho, pegou aquele filho adotivo, depois dele formado, aí vem aquele negócio. E agora? Conta ou não conta? Porque até hoje ele tem como filho. Ele não sabe que ele foi adotado. Ele acredita que nós somos os pais, que os outros são irmãos. E agora? Vamos contar ou não? Ou muitas vezes dentro de um tribunal, as pessoas tá ali, olha, quem sabe da verdade é fulano. E agora? Ixi, então nós não podemos trazer ela aqui, ou ele. Porque se trazer, já está praticamente ganho. Se nós trazer essa pessoa aqui, ela vai falar a verdade. E o juiz vai anular tudo. Então nós temos que dar um jeito. Então eles são orientados, talvez pelo próprio advogado, como vocês têm que proceder. Vocês têm que conversar com essa pessoa para ela mudar o depoimento, a maneira de depor naquele dia. Ou se vocês puderem evitar essa pessoa, de vir, de trazer essa pessoa aqui no tribunal, vai ser melhor. Porque a verdade tem um preço. E as pessoas muitas vezes preferem não ouvir a verdade, porque a verdade vai atrapalhar.
E foi o que aconteceu, voltando agora para essa parte da palavra. Jesus disse para os religiosos: conhecerei a verdade. João 8:30. Vocês conhecem? Isso é muito comum. E a verdade vai libertar. Mas libertar do quê? Porque os religiosos naquela época, eles tinham Moisés como único. E fora de Moisés, eles acharam que não existia uma outra forma de chegar a Deus, a não ser por intermédio de Moisés. Mas veio Jesus dizendo: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a pessoa pensava: mas quem é esse para dizer essas coisas? Se nós temos Moisés, que nos trouxe a lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, 1:17 de João, a verdade e a graça veio por Jesus. Então ele diz: conhecerei a verdade. Está bem claro ali que a verdade e a graça veio por Jesus, não veio por Moisés. Então conheça a verdade vai te libertar. E foi o que aconteceu. Mas foi rejeitado a verdade. Preferiram continuar na lei de Moisés do que na verdade que era Cristo. Quando Jesus se encontrava perante Pôncio Pilato, ele disse: o teu povo, o que tu fizeste, foi o teu povo, isso é, os teus seguidores, que entregaram nas minhas mãos. O que tu fizeste? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores, o meu povo, lutaria para que eu não fosse entregue nas vossas mãos, na vossa mão. Mas para isso eu nasci, e para isso eu vi o mundo, para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que são da verdade, ouve a minha voz. Pôncio Pilato perguntou: o que é a verdade? Ele não deu resposta. Ele não respondeu, porque ele era a própria verdade. Mostra-nos o caminho, disse Filipe. Filipe não, disse Tomé. Mostra-nos o caminho. Eu sou, 14:6 de João. Eu sou o caminho, sou a verdade. Então eles não tinham um outro caminho, uma outra verdade a seguir, a não ser Cristo. Então é isso que hoje o título da mensagem é essa. Porque a verdade não está na religião. Não adianta, porque a religião não transforma a vida de ninguém. Ninguém é transformado por uma religião. Pare com essas coisas. O homem está lá dentro, a mulher está lá dentro há tanto tempo, mas sua vida não é transformada. A pessoa continua na sua ignorância, na sua forma de ser. Ele muitas vezes não faz determinadas coisas por falta de oportunidade. Mas se surgir uma oportunidade, as pessoas fazem. Quando as pessoas estão há anos dentro dessas denominações e continuam com seus vícios, quando ele vai, chega lá, ele vai de paletó, gravata, bem arrumadinho, mas você não vê a hora de sair de lá. Tem até alguns que eu conheço, que ia no banheiro, fumava e depois chupava uma bala de hortelã para sair o cheiro, passava um perfuminho para trazer do bolso paletó, perfuminho, para não sentir cheiro, voltava, subia lá na tribuna, lá no púlpito, sentava no meio dos demais. Porque eles não conseguem, porque a carne já o dominou. Porque quando a pessoa conhece a verdade e ela aceita a verdade, a carne não
pode jamais vencer a verdade. Por isso Jesus diz, conheça primeiro a verdade, que vocês vão ser libertos. Libertos do quê? De tudo. Não é liberto. Se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos de alguma coisa, de tudo que vocês possam pensar. Então, como a religião não muda ninguém, como a cadeia também não muda ninguém. Vocês veem aí, ó, tantas pessoas encarceradas, estão ali querendo sair, e tem alguns que se diz até crente lá dentro, lendo Bíblia, e vai os crentes lá, vocês têm que aceitar, vocês têm que ter mudança de vida. Que mudança de vida? Se a igreja não pode mudar a vida das pessoas, como eles vão nos presídios para mudar a vida daquele povo que está lá? O povo que está dentro de uma denominação são prisioneiros da denominação. E os que estão lá no cárcere são presos, estão presos ali dentro daquele cárcere aí, porque fez alguma coisa contra a lei do seu próprio país. Então ele está ali. Então, um erro não conserta outro erro, como diz a música. Se a igreja, o movimento religioso é um erro, como eles podem ir dentro dos cárceres e conseguir libertar aquele povo? Eu estou cansado de ver pessoas que se tornam até líder lá dentro da penitenciária. Quando sai, volta a assaltar banco, roubar lojas, tirar a vida de pessoas, volta no tráfico. Por quê? Porque não há transformação, não há mudança na vida dessas pessoas. Só o Espírito Santo pode mudar a vida de um homem. Só o Espírito Santo pode entrar. Ele entrou na vida daqueles apóstolos. Os apóstolos eram medrosos. Eles temiam os judeus. Quando Jesus, depois de ressuscitado, aquela passagem onde eles estavam reunidos ali, decidindo o que eles iam fazer da vida deles, vão voltar a ser pescador novamente, o que vamos fazer? Jesus chegou e entrou no meio deles, com a porta fechada. Eles ainda não tinham recebido a virtude do Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito não virá. 10 dias depois que ele voltou para o céu, Atos 2, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, que eles viram a manifestação gloriosa de Deus sobre a vida deles, eles se encorajaram e saíram a todo vapor, pregando e anunciando o Cristo ressuscitado. Eles não queriam nem saber se lhe custava a morte. Eles foram muitas vezes presos, espancados e mortos, mas não deixaram de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo o transformou. O Espírito Santo é o único que pode transformar. A religião não transforma ninguém, mas o Espírito entra e transforma, porque só Deus pode mudar a vida do homem. Eu conheço homens com vida transformada, mulher com vida transformada, mas foi pelo Espírito de Deus na vida dele, não foi pela religião. Meu irmão, esta é a mensagem que eu tenho para você. Fique com esta palavra, escrito. Se você não é, escreva. Curte e compartilha esta mensagem. Um abraço de coração para todos vocês. Graça e paz para todos.